Olá, pessoal! Você já deve ter se questionado por que não controlar sua ferramenta que deseja pelo próprio celular. Que tal conseguir desligar a televisão ou uma lâmpada ou ter o controle de todos os equipamentos da casa na palma das mãos pelo celular? Com certeza, todos nós gostaríamos de poder ter esse controle em mãos. E é exatamente sobre isso que iremos falar nessa aula. Trabalharemos os conceitos e aplicações de telemetria e IoT, que é a Internet das Coisas. O mundo cada vez mais está conectado. Somos ansiosos por informações em tempo real. Quem hoje se imagina sem celular? Quem hoje consegue ficar a maior parte do tempo sem estar conectado? Então, essas mudanças nos fizeram imergir em um mundo digital e mudaram o modo de vermos e nos relacionarmos com o mundo. Hoje, é possível encontrar um amigo de décadas que saiu da nossa zona de contato. E é possível estar perto, mesmo à distância, de um parente que está em uma viagem do outro lado do mundo. E é nessa perspectiva de conectividade que surgem os termos de telemetria e IoT. Mas antes de falar em Internet das Coisas, vamos entender o que é telemetria, pois ela é fundamento primordial para se entender a Internet das Coisas. Telemetria é uma palavra de origem grega, na qual tele significa remoto e metron significa medida. Logo, telemetria é a capacidade de medir e captar dados à distância, remotamente. Ela se aproveita de um sistema de comunicação sem fio, como também pode se valer de um sistema cabeado para obter todas as informações de determinada aplicação para a qual foi projetada. Atualmente, esses sistemas de monitoramento à distância são encontrados na área de logística, onde são usados para que a empresa tome conhecimento da localização dos caminhões, dos hábitos de direção dos motoristas e identificar situações de risco. Também é usado na agricultura e pecuária com o monitoramento do gado e coleta de dados das lavouras para identificar a presença de pestes, condições climáticas e características do solo. Na Fórmula 1, por exemplo, também são usados para se ter um relatório completo do percurso que o automóvel fez. É possível saber o tempo de frenagem, o peso, o trajeto e, a partir desse relatório analítico do trajeto, conseguir saber onde se freia mais, onde consistem os pontos de curvas mais acentuados, dentre outras informações. E todo esse monitoramento, consequentemente, previne acidentes e permite que as equipes otimizem os carros. Com a telemetria, além de captar dados, podemos realizar comandos remotos por meio de dispositivos programáveis. E é nesse ponto que trazemos o conceito de IoT, que consiste em dispositivos e sensores inteligentes conectados à internet. Esses dispositivos e sensores visam mais do que apenas acender lâmpadas remotamente. A ideia é termos objetos inteligentes capazes de coletar e processar as informações do ambiente ou das redes às quais estão conectados. Mas agora você pode estar se perguntando como é que ocorre essa comunicação. Então, os sensores precisam estar conectados a uma rede para poder compartilhar os dados coletados. E, nesse sentido, teremos três atuantes: os controladores, os sensores e os atuadores, como vocês podem ver nessa imagem aí. Os controladores vão coletar os dados dos sensores por meio da conexão com a internet ou de uma rede privada. Essa conexão pode ser feita por Wi-Fi, pela rede de dados 3G ou 4G, ou ainda, se os dispositivos não forem móveis, a conexão pode ser feita por meio de cabos. De posse das informações enviadas pelos sensores, os controladores podem tomar decisões imediatas ou podem enviar os dados para um computador mais potente que fará essa análise. Os sensores agem em conjunto com um dispositivo chamado atuador. Os atuadores pegam a entrada elétrica e a transformam em uma ação física. Por exemplo, se pegarmos um sistema de ar-condicionado em uma sala, o sensor envia a medição dessa temperatura para um microcontrolador e ele envia os dados para um atuador, que ligaria o compressor do ar-condicionado se a sala estiver quente ou manteria em espera se a sala estiver muito fria. Ou seja, com a telemetria aliada à IoT, se tornou mais fácil aplicar um sistema autônomo em casa ou até em uma empresa, dentro de um carro, uma indústria, etc. Em nosso dia a dia, não é difícil elencar objetos que fazem uso da internet das coisas. Por exemplo, os relógios inteligentes, as Smart TVs, entre outros.
O uso da internet das coisas visa nos dar conforto, comodidade, praticidade, produtividade e etc. Ela pode ser aplicada em diversas áreas, como a da saúde, na qual os dispositivos como um smartwatch pode captar os sinais que indicam o estado de saúde do usuário. Por meio de dispositivos IoT, o paciente terá um mapeamento atualizado e constante de suas condições de saúde. Os médicos poderão ter o acesso aos dados dos seus pacientes e, assim, o dispositivo contribuirá para a prescrição de um tratamento adequado para aquele indivíduo. No que diz respeito aos hospitais, eles podem ter um controle exato e preciso da localização de determinado equipamento ou um controle de estoque da entrada e saída deles, além de um inventário da farmácia. E os hospitais também, por meio de dispositivos de higiene com a tecnologia IoT, podem diminuir ou evitar a propagação de infecções. Hoje já nos deparamos também com veículos que transportam carnes, que precisam estar em uma temperatura específica. E nesse sistema, se essa temperatura aumentar ou diminuir a ponto de prejudicar o estado da carne, os sensores enviam essa informação em tempo real para a empresa, que poderá intervir antes que o produto estrague. Para a aplicação do sistema autônomo dentro de casa, a comodidade e segurança se tornam o diferencial. Por exemplo, no caminho de volta para casa, o usuário pode, por meio de um aplicativo ou página web, programar a temperatura da casa ou quarto para estar na temperatura que se deseja. Programar o enchimento de uma banheira para ao chegar do trabalho ou estudos, o banho já está pronto. Ligar a cafeteira, fechar janelas ou cortinas que esqueceu abertas ao sair, ou ainda verificar com antecedência pelo sistema de câmeras se há algum suspeito antes de abrir o portão da casa. Então, como podemos perceber, a telemetria e a IoT estão unidas para transformar mais ainda a forma como nos relacionamos com o mundo, sendo esses tópicos de grande relevância para o setor de telecomunicações e que cada vez mais ganha estudos de desempenho e novas funcionalidades. É um ramo de estudos amplo e de grandes desafios, pois se tratando de um objeto eletrônico, ele tem grande potencial para entrar no mundo da internet das coisas. Agora que estamos de posse dos conceitos de telemetria e IoT, o protótipo desenvolvido visa a simulação de uma caixa d'água. É um sistema que capta o nível d'água e informa ao usuário o estado crítico do nível de água, se está baixo ou alto, de forma que quando o valor estiver alto ou baixo, o usuário seja avisado por meio de uma página web. E o mesmo também terá o poder de acionar ou desligar a bomba d'água. Tudo isso sendo controlado pelo próprio celular. Para a construção desse kit, utilizamos o ESP32 como microcontrolador do circuito, porque além dele controlar o circuito do acionamento das bombas, também hospedará a página web que acessamos pelo celular. 2 vasilhames, um que vai simular a caixa d'água e outro que simula um tanque ou cisterna. Boias, que serão responsáveis pela leitura do nível d'água. Uma bomba, que vai ser responsável por transportar a água de um recipiente para outro, e a ponte H, que serve para controlar motores quando puxam muita corrente e precisam de uma fonte externa. Então, esses foram os materiais que utilizamos para desenvolver esse kit. Fiquem agora com a demonstração do kit funcionando. Bom, esse aqui está o esquema do circuito. Antes de falar dele, eu vou falar aqui dos reservatórios. Esse aqui é um reservatório de água. Ele tem 2 boias, um para o nível baixo e outro para o nível alto, para a gente conseguir saber em que nível está a água. Aqui está a bomba dele. Ela é uma bomba imersível, então ela tem que estar com a água acima dela para que a gente consiga puxar a água. E ela é responsável por fazer a condução da água até o tanque. Então esse aqui é o reservatório da direita, esse aqui é o tanque. Eu coloquei corante verde na água para que vocês consigam ver na hora da prática o caminho da água. Então aqui a gente tem um circuito, a gente tem um ESP, que é responsável por fazer a leitura desses sensores de níveis, que são as boias, e fazer o controle do motor. Ali eu tenho uma bateria, essa é uma bateria daqueles powerbank que eu tirei, é a mesma coisa de bateria de celular. Então, e aqui tem a ponte H. A ponte H ela vai receber os sinais do ESP, que o ESP vai comandar se vai ligar ou desligar o motor. Porque essa bateria ela está alimentando o motor, porque o motor ele precisa de uma corrente maior do que o ESP é capaz de suportar. O ESP está ligado na tomada com o carregador do celular mesmo.
Então, é basicamente isso. O ESP ele vai fazer a leitura e vai controlar o motor e ele vai mandar isso tudo para uma página que a gente vai ver agora. Pronto, aqui está a página. Vocês podem ver que na parte de cima a gente tem a leitura da informação e embaixo a gente tem o controle da bomba. Ali em cima, no status do reservatório, a gente vê que a primeira boia está ativada, então o status está baixo. Enquanto as duas boias, a de cima e a de baixo do tanque, tá desativada. Ou seja, o nível da água não chegou nelas ainda. Então significa que o tanque está vazio, ou quase vazio. Aí eu não enchi tudo para que eu pudesse mexer aqui e vocês vissem o efeito do que acontece quando essas boias são atingidas pelo nível da água. Então eu vou mexer aqui e vocês reparem que o status do reservatório vai mudar. Eu vou aproximar para vocês verem melhor depois. Ó, levantei, ele começa a dizer que o status do reservatório está cheio, certo? Nesse caso aqui, vou mexer na de baixo, tá vazio, né? Ele vai dizer que tá baixo, ou seja, a primeira boia foi ativada. Aí eu vou mexer na de cima agora, ela precisa estar os dois ao mesmo tempo, porque não tem como a água chegar em cima sem chegar embaixo primeiro. Aí aqui ele diz que o status do tanque tá cheio. Beleza, as boias estão funcionando. Agora vamos fazer o controle da bomba. A bomba tá ali. Eu vou apertar aqui e vocês vão ver a bomba sendo ligada. A coluna d'água vindo. E ela enchendo o tanque. Tirando a água do reservatório e passando pro tanque. Vou desligar, vocês vão ver que a água vai parar. Apertei, ela desligou. Aí a coluna d'água volta todinha de novo para o... Vou apertar e vocês vão ver de novo a água subindo. Apertei. Ela vai subindo até que chega aqui. Quando eu desligar, ela para de imediato.